o Porto não desarma. Bravo, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos de volta para então fazer o segundo episódio destes 3 de rescaldos que estavam prometidos. Hoje falaremos dos momentos marcantes ao longo da época, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. E sempre que passamos por esses jogos, cada um de nós escolheu 3 momentos e vamos partilhar com vocês. Pronto, aqui nesta retrospectiva, eu vou estar aqui a partilhar com o Prata e com o Pis também os vários títulos que o Prata deu aos vários episódios, também para comentarmos esses jogos que foram acontecendo. Mas vamos começar, como sempre, pelo início. Não, desta vez não é pelo 11, é mesmo pelo início. E pela pré-época, uma pré-época em que vou narrar aqui rapidamente os resultados e depois umas primeiras impressões que tivemos na altura. 6-0 ao Águeda, 4-0 ao Varzim, 1-0 ao Penafiel, 1-0 ao Fulham e depois o torneio não foi o torneio do Guadiana, mas foi a Copa Ibérica lá no Algarve. Com internacional, não é mesmo? Também é internacional. E é mais bonito que Taça Guadiana, o Troféu Guadiana, é Copa Ibérica, portanto tem mais impacto. 1-1 com o Betis, ganhamos em penaltis e depois 2-1 com o Getafe na final. E pronto, depois ainda tivemos mais um jogo de 4-2 contra o Farense, de pré-época, já depois das polémicas que falamos no último episódio, da questão do Danilo. E o jogo da apresentação... Isso foi precisamente aí, com o Farense, acho. Antes, sim. E depois o jogo da apresentação com o Mónaco, que também perdemos em casa 1-0, com o Lachou do... Há uma coisa, eu agora distraí-me por instantes, mas tu falaste da vitória por penaltis? Sim, ou não? Ok. Pronto, é isso, é importante ganharmos nos penaltis. Mas não foi na final, foi na meia-final, afinal. Foi na meia-final, sim. Destaque com o Diogo Costa na baliza. Muito bem. Pronto, e temos aqui os primeiros títulos também dos nossos episódios, porque nós também já não nos lembramos. Copa Ibérica e Caxineiro, ainda fazendo então alusão a esta vitória no torneio do Algarve, mais a suspeita de que o Entrão chegar ao Dragão. Semana atribulada, em que narra então também o que o Pistinha acaba de dizer, não é? A chatice com o Danilo, a vitória com o Farense, em que ele já não esteve presente, e depois no Dragão a derrota. Pronto, esta primeira época, das impressões da pré-época, a ideia que eu tinha é que estávamos a jogar bem, estávamos a ter outro estilo de jogo, não com os 2 pontas de lança lá bem metidos, tipo Tiquinho e Marega, mas mais um fixo e Corona a andar ali por trás. Queres relembrar alguma coisa desses tempos, Prata? Não, houve ali uma altura até que se usou um bocado o Corona a jogar muito avançado, perto do ponta de lança, não é? E, por acaso não voltou a jogar aí na época toda, mas usou aí pelo menos 2 jogos em que jogou. E, foram bons sinais, sobretudo a incorporação com algum sucesso dos miúdos e alguns dos reforços já a mostrar qualquer coisinha, sobretudo o Zé Luís. Pronto, ficou então essa vitória na Copa Ibérica e os outros resultados foram relativamente modestos, depois acaba ali mesmo com a derrota na apresentação, que nunca é bem-vinda, porque íamos ter uma eliminatória importantíssima para nós, em termos financeiros, em termos de acesso à Liga dos Campeões, e era a primeira de 2, portanto era só o primeiro passo, e começamos com uma vitória no Krasnodar, daquelas vitórias que valeu mais o resultado do que a exibição. Foi assim a primeira aparição de Marchesini, faz uma defesa brutal num dos lances, e temos essa vitória quanto baste, certo, Pis? Queres relembrar isso? Sim. Porque, curiosamente, até na pré-época, nessas aparições que existirem de alguns jogadores, também houve logo um sinal bastante positivo do Otávio. Curiosamente, ele até nem é opção no início. Mas a surpresa aí da pré-época é mesmo o Romário Baró. Sim, que é essa titular neste jogo. Mas ele, por acaso, lembro do Otávio fazer ali aquelas jogadas para o lado direito naqueles torneios que já mostrar sinais que este ano até poder ser o ano dele, mas curiosamente ele até nem acaba por ser opção. Mas esse jogo na Rússia sem ser titular mesmo.
sem ser titular. Esse jogo na Rússia, por acaso, deu a horas impróprias, não foi? Eu acho que não, Deve acho ter que foi dado... tarde. Por acaso. Foi de tarde. É horas impróprias, sim, para aí às 6. Okay. Para quem trabalha, sim, para quem trabalha. Sim. Porque não tinha muita até ideia do jogo, eu lembro até de ter acompanhado mais no relato ou algo assim do género, mas foi essa a ideia que ficou, é que foi um jogo em que ficou, como tu disseste, ficou muito mais o resultado que a exibição, não é? Que mas foi um bocado até lisonjeiro. É isso, com o resultado, aparentemente com a eliminatória eu lembro que nós agora estamos fartos de dizer com Krasnodar, que vergonha, mas eu lembro que na altura até, quando andaram a estudar o nosso adversário, andavam a meter medo. Andavam a dizer que era um clube do multimilionário, que andavam a investir como nunca, que já tinham no ano anterior já tinham lutado pelo título, e do ano a seguir, esta época que findou, já queriam mesmo assumir claramente a luta pelo título. Aquela para isso não se confirmou muito. Mas na altura deu para assustar um bocadinho, que eu assim, lá, estes gajos estão aqui a investir largo. E depois como último resultado do Porto também não foi nada. Sim, não, e mostrar por acaso, confiança. Estava aqui a ver no 0-0, que é pronto também a acompanhar esta senda cronológica. Ainda tem aqui mais 2 jogos depois da derrota no Dragão na apresentação. Só que se foram jogos à porta fechada. Uma vitória com o Braga por 1-0, tem essa ideia, tem sido à porta fechada. E uma vitória depois é com o Porto B, 6-2. Ou seja, fizemos mais esses 2 jogos treino antes desse primeiro a doer, que era mesmo a doer. Exato. Não, mas acabou por correr bem e pronto, eu até fiquei agradavelmente surpreendido com o resultado e lá está, pensava que estava feito. Pronto, e é um golaço perto do final do livro do Sérgio Oliveira. Foi o que se tirou mais, foi mesmo o resultado, porque aparentemente tínhamos resolvido a questão. Pronto, e aqui temos já o primeiro momento da época mais conturbado, em que Conceição decide rodar a equipa em Barcelos, na primeira jornada do campeonato. Eu digo rodar porque, em comparativamente a este jogo no Krasnodar, que confirmo que foi às 18, estou aqui a ver, o Porto rodou 5, 6 jogadores, que se calhar se formos a ver, até posso entrar para ver. Eu tenho aqui, os mais importantes é o Marega que não joga e o Danilo sai para entrar o Bruno Costa. Foram as alterações com mais impacto. Mas confirmas as 6, não é mesmo? Entra tipo Otávio para o lugar do Baró. Sim, há mais algumas, tipo Otávio, assim. Mas Bruno Costa no meio, que era o que disseste. Pronto, e o resultado não é o expectável, porque se nos lembramos, e possivelmente foi o que comentámos na altura, o Gil Vicente voltava à Primeira Liga com um plantel completamente novo. Teoricamente seria a equipa mais fraca do campeonato naquele momento. Foi um murro no estômago que nós até íamos deixar passar, porque o próximo jogo é que de facto era importante por causa do dinheiro e tal, não sei o que mais, e nunca na vida pensávamos estar a perder 3-0 após poucos minutos de partida para aí meia hora, certo? Sendo que aí há outra nuance tática, e aí ia passar para ti, Prata, porque entramos com o Krasnodar com ou a nuance tática ou com o Nakajima a 10 e entramos muito mal. Fala aí, com os teus apontamentos. Este é um dos meus momentos mais baixos da época, mais complicados. Provavelmente para vocês também, não é? Mas eu, se calhar... Sim. Mas é um bocado em conjunto os 2 jogos. O primeiro porque da pré-época vinham sinais de que nós tínhamos muitos problemas para resolver, nomeadamente muitos jogadores titulares que tinham sido da época passada. Da pré-época vinham sinais de que se calhar poderíamos não ter tanta qualidade individual no 11 titular, mas tínhamos várias opções. E quem diz isso pensava que se calhar, pronto, então dá para... Temos vários jogos seguidos, havia a perspectiva de termos 2 eliminatórias, portanto 4 jogos enfiados nas primeiras jornadas da Liga, portanto esta intenção do Sérgio de realmente ir dando minutos a alguns jogadores com alguma parcimónia, mas este jogo com o Gil Vicente parecia ser uma boa altura para o fazer, correu bastante mal porque perdemos logo 3 pontos.
E a exibição não foi famosa, mais uma vez é daquelas coisas em que na primeira parte podíamos ter resolvido. O Soares tem algumas oportunidades, pelo menos duas que eu lembro-me, e o Zé Luís também tem outra. E depois a segunda parte aquilo complicou-se um bocadito, com os contra-ataques, E não com te dois esqueças de contra-ataques. Marega. Marega não jogou. Marega jogou. A Marega entrou na segunda parte E foi decisivo. dormiu e deu um dos Isso. golos, não é? Isso. Não sei se foi o segundo, se foi o primeiro, mas Foi o lembro-me segundo, disso, sim. Foi o segundo. Dormiu e depois dá um contra-ataque que dá o... E depois a equipa ficou um bocadinho intranquila, e isso notou-se nos primeiros minutos com o Krasnodar. Não é possível dissociar estes resultados de Gil Vicente da primeira parte com o Krasnodar. Eu pelo menos não consigo. Sim, mas tens aqui... Temos aqui a imagem do Krasnodar, estás a ver? Que tens aí no visor, se conseguires ver. Já viste quem é que jogou ali a titular? Não foi só mudança tática, como um jogador que deve ter sido o único jogo que fez, não é? Consegues ver? Sim, e houve esse efeito Sarabia que foi importante, porque foi um dos gols é por ali, não é? Não sei se é logo o primeiro, acho que é talvez o segundo. Mas também não ajudou. Um gajo já vinha meio traumatizado do Gil Vicente e chega ali com aos 3 minutos a eliminatória está empatada, não é? Ai, 3, acho que até está a ser simpático, acho que não foi antes. Eu nem vi. Pronto. Eu estava a sentar e eles estavam a marcar num canto. Foi num canto, mas a partir daí os lances sucederam-se, sobretudo ali pelo lado direito, sempre que apareciam era perigoso, e o Sérgio tem que o tirar. Tirou para meter Zé Luís logo na primeira parte. Ainda sofremos o terceiro, talvez, mas a partir daí realmente fomos para cima do jogo. Mas o que é mais estranho neste jogo é que nós acabamos por chegar perto do resultado. O resultado ficou ao alcance muito cedo, ficou para aí aos 70 minutos, 75 minutos, talvez. Apesar deles terem podido aumentar para 4-0 no início da segunda parte. Exatamente, mas depois nós marcamos os 2 golos e lembro-me que nós reclamamos aqui do Dias festejar muito golo em vez de ir para trás. Mas ele tinha tempo para tudo, porque de facto ainda havia muito tempo e não conseguimos, foi aqueles últimos minutos, acho que à medida que o tempo passava cada vez menos perigo criávamos e foi mesmo mal, ficamos logo ali com na perspectiva, num espaço de dias, ficamos a 3 pontos do Benfica com a perspectiva de ir lá passado 2 jornadas e ficamos fora da Champions, que é o nosso maior ganha-pão, tirando vender miúdos por 20 milhões para a Valência e por 40 milhões para um clube de merda de Inglaterra. Mas estás a antecipar, caralho, fogo. É o cagaço, digamos assim. Deixa acabar a Champions para virem buscar os Zé Luís e os Maregas desta vida. Foi o José Luís, os Maregas, esses gajos ninguém os quer, por isso é que nós temos de vender os miúdos, mas pronto, isso é outra conversa. Mas é isso, as notas que eu tenho desse jogo são isso, é a estreia desastrosa do Sarabia e o facto de termos tido ali 15 minutos para fazer um golo e nem sequer termos estado muito perto de o fazer. Isso foi um bocado irritante. Nós vou passar para comentares este, não sei se também é um dos teus momentos marcantes. O meu não escolhi este, era obviamente um dos que poderia ser, mas não escolhi. Depois vou dar as razões dos 3 que escolhi, mas eu falei ao Prata da questão da alteração para Barcelos, que mudou muito a equipa, mas se compararmos também aqui a equipa que jogou em Krasnodar com a equipa que vai jogar em casa com o Krasnodar, também temos as tais alterações, temos um Nakajima, temos um Sarabia, não sei se temos mais alguns, mas foram ali muitas mexidas que é para um lado, depois outra vez em casa, pronto. Correu mal em Barcelos, vamos mudar outra vez. Qual é a tua leitura? E se quiseres relembrar o teu comentário ao Luís Dias, acho que toda a gente gosta do... Ele melhorou tanto, deixa estar. Melhor. Ai meu Deus, Luís Dias. Mas pronto,
coitado, ele até chora quando é expulso e quando vai a festas e tudo. Ele é bom moço, é bom moço. Mas é engraçado, nós não combinamos isto, que é para estamos aqui a discutir porque é como escolheu o momento. Tu esqueces de referir isso, não é? E já estou a ver que vocês estão aí muito mais ao pormenor do jogo. Cada um vai escolher 3 momentos. Sim, mas com o intuito aqui de nenhum saber quem é que ia escolher o quê, não é? Ok, está bem. Eu esqueci de dizer uma coisa, porque um dos motivos porque escolhi estes momentos, mas vê se tu chegas lá. Mas já estás a fazer batota, Prata, já escolheste 2 jogos. Então eu é que vou fazer batota. Porque eu não fui propriamente ao jogo em si, quando falar momentos da época. Então eu, no momento da época, eu aqui considerei até o primeiro grande momento da época, para mim foi este ato de tempo. Isto que mediou entre este jogo na Rússia. Ou melhor, o jogo que é que eu coloco aqui, o jogo em Barcelos e Rússia. Porquê? E eu vou já enquadrar os momentos. Para mim, os momentos da época, o que eu defini, os 3 momentos, foram aqueles momentos em que nós nos podíamos afundar completamente, mas conseguimos dar a volta no campeonato. E este é um deles. E este é um deles porquê? Porque nós na altura, se calhar agora já nos esquecemos da maneira como é que acabámos a época anterior. Com aquele empate ranhoso em Vila de Conde, chateados, para não dizer outro palavrão, para não dizer um palavrão, na maneira como perdemos o campeonato. A claque em quase litígio com o treinador, com o Sérgio Conceição. Havia aquele clima de, isto é a mínima coisa, vai tudo ao charco. E tens logo o problema na pré-época com o Danilo, em que eu lembro nós estamos a falar, tipo, isto vai já quase tudo ao charco. Mas pronto, aí não foi bastante cedo, não é por aí. Até que surge este grande momento da época, em que tu és eliminado da Champions, depois de teres perdido o jogo inaugural com uma equipa que nós pensávamos que ia ser o bombo. Nós na altura, quando perdemos em Barcelos, nós estávamos com a ideia que eles iam ser o bombo da festa este ano. E quer dizer, tu perdes em Barcelos, logo aí já é uma machadada brutal. És eliminado da Champions. Atenção, és eliminado de uma eliminatória inicial da Champions, porque todos que ias jogar com Olympiacos também não ia ser fácil, atenção. Pronto, é isso. Mas és eliminado pelo Krasnodar, pronto. Tu não ias entrar logo na fase de grupos. És eliminado pelo Krasnodar. Logo aí eu pensei que isto podia descambar completamente. E depois tu recuperas, mas te ficas sempre naquela. Recuperas que fazes ali o que ganhas ao Setúbal, creio eu, mas ficas sempre naquela. Vais perder à Luz, ficas a 6 pontos. É isso, vou dar continuidade então? Ou não? Vais perder Deixa-me só dizer o que o Pis não disse que tinha a ver com estes minutos, e tinha a ver com o que tu estavas a dizer, a puxar o assunto, Lamas, que é as mudanças na equipa. Não só os jogadores, como táticas. Exatamente. O Sérgio, nesta altura, já em competição, estava à procura da equipa. Mas isso tem muito a ver com o facto de alguns dos reforços terem chegado muito tarde. Exatamente, é isso mesmo. E isto, portanto, isto era um desastre à espera de acontecer, mesmo por aí. E a verdade é que não aconteceu por causa do que vamos falar agora de seguir. E já agora os 4-0 têm um hat-trick de Zé Luís. É isso, eu ia dizer. Mas tu, o Uribe entra no jogo contra o Krasnodar e tu estavas a rezar para que o gajo, fizesse ali, sem conheceres o gajo lá nenhum. Já estavas a esperar que ele fosse Salvador. Ele entrou para o lugar de Sérgio Oliveira. Por acaso não foi o nosso caso, mas houve muita malta a julgar que o Uribe ia ser o fim do mundo, mas nós por acaso notamos logo que ele parecia que arriscava pouco. Se calhar, na altura achamos que era falta de confiança e tal. Nós estávamos naquele gajo. A verdade é que ele é assim. É assim. A história linda era um gajo entrar, nós não o conhecemos de lado nenhum, acabadinho de chegar, vai entrar porque outro aleijou-se e ia resolver a eliminatória, algo do género, mas pronto, até isso correu mal. Mas claro, é isso, ainda por cima nós ainda estávamos na dúvida se ia ser Diogo Costa ou Marquezine, e para mim Marquezine só assume porque o Diogo Costa vem aleijado do Algarve. E assume com uma forma brutal. Isso, a partir daí, quer dizer, o Marquezine no início, eu acho que mais numa fase inicial do campeonato é ele que salva a equipa de muitos lances. E logo no jogo no Krasnodar, e depois a diferença que vimos com a questão dos pés, etc. Uma pessoa não conhece, não tem expectativa. É isso. Isso que não, quem eu conhecia, só o Conceição, que acompanha de perto do campeonato mexicano. E o Fábio Silva. E obrigou
e obrigou, exato, a contratação do Marquezine. Mas pronto, opa, e este grande momento, para mim que eu coloco, este grande momento foi a maneira como conseguimos dar a volta e que teve o seu carimbo, digamos assim, na Luz. Acho que vamos dar Porque todos ao podíamos- mesmo. Mas sim. Porque podíamos afundar completamente, não é? Podíamos afundar completamente. Para mim é o eliminado. jogo mais, é o momento do ano. Da E época. atenção que isto É o jogo seguinte. entre a tua derrota no jogo inaugural em Barcelos e a vitória na Luz, passam 15 dias, passam 14 dias, para ser mais correto. Passa 10 de agosto até 24 de agosto. Pá, tu ali neste período de 15 dias, era estar a Não, levar... mas depois do Krasnodar é 13. É de 13, tu só estás a ver o campeonato. O Eu estou a Krasnodar ver- Não, sim, mas tu perdes em Barcelos e depois vais perder à Luz, ficas a 6 pontos. É que não és só eliminado da sim, mas, Champions. ok, é que ficas completamente enterrado no campeonato. E tu, em 3 jornadas, a 24 de agosto, já podes estar aqui a mas eu dizer... até diminuí isso, não é? De 13, ou seja, depois de eliminado das Champions, Sim, em 11 dias já tinhas a época completamente arrumada. E depois tens o Benfica a dar 5 ao Sporting, na Supertaça. Sim, Nós fomos sim. para lá e eles só queriam esmagar-nos. Uhum. E depois foi um cheirete de bola tremendo. Portanto, este meu primeiro momento é mesmo esse. É aqui com a vitória da Luz, depois de termos batido no fundo, e só não foi mais fundo porque demos uma resposta brutal. Vamos só dar aí a Não, sequência então das vitórias, que agora são algumas. E então temos esse 4-0 ao Setúbal. Zé Luís começa então o início da época muito bem, com esses 3 golos, e não só esses 3 golos, como então o meu. Sabes que eu nestas merdas, o Prata disse para escolher 3 jogos, eu escolhi 3 jogos, não andei com paneleirices como vocês para agrupar bastantes. Pronto, os meus 3 jogos. Mas foi jogos, não foi Espera aí. momentos. Não foi momentos. Eu escolhi 3 jogos maus e 3 jogos bons. Se calhar foi? não comunicamos bem. Comunicamos muito bem. Pronto, os 3 momentos, eu escolhi Mas pelo 3. menos já estamos a discutir. Já estamos a discutir alguma coisa. Pronto, os meus 3 momentos, o primeiro é este, que é o mesmo, não é? Ok. Vai dar o mesmo, mas é Então o jogo na Luz. escolhemos todo o mesmo. É o jogo da Luz e vai no que vocês estavam a dizer. É aquele momento em que não podes falhar. E não falhamos. Sim. E então esse da Luz é Eu brutal. sei que 6 pontos, se calhar, 6 pontos não é nada, não é? 6 pontos bem vista das coisas não é nada. Se conseguimos Este recuperar... ano é recuperável. Mas pronto, Agora é recuperável. voltando aqui aos dados, Zé Luís continua em grande e volta a marcar na Luz. Pronto, o jogo também já deram aí as pinceladas, não é? Tivemos soberbos, vimos a questão do Marchesino com os pés, e pronto, vimos Romário Barra ao titular e dominamos o jogo completamente. Vimos o passe de Otávio a isolar o Marega, foi muito bom. Otávio que não foi titular. Que não foi titular. Pô. Queres acrescentar mais alguma coisa deste jogo? Prata, posso dar aqui a sequência? Não, E deixar estar feito. Não, só tem aqui mais uma nota que é uma dúvida que havia para esse jogo, que era o Corona lateral direito que solidificou, tanto o Corona como o Uribe já vinham do jogo anterior, o Corona lateral direito e o Uribe no meio campo, mas lá confirmou-se como uma solução viável. Sobretudo o Uribe foi uma surpresa porque fez o melhor jogo da época dele. Provavelmente, se calhar a próxima época vai acabar e este vai continuar a ser o melhor jogo do Uribe, porque eu nunca mais vi nada desta qualidade no Uribe. Vi um gajo muito certinho, mas nada disto. Muito bem. Vou então dizer os próximos jogos e aqui para avançarmos um bocadinho também no calendário. Dado estes também serem vitórias, também é mais ou menos tranquilo. Mais ou menos, vamos dizê-los. 3-0 em casa ao Guimarães, aquela expulsão do Tapsoba logo no início, ajudou um bocadinho. Depois, um dos jogos que no meu caso tinha a menção honrosa, não é? Porque pronto, são aquelas vitórias já depois dos 90. Em Portimão, 3-2, Marcano ali a dar a vitória e a tal reprimenda ao Nakajima. Começa a Liga Europa, um jogo atabalhoado em casa, mas mais uma vitória, e isso é que vai somando, mas foi 2-1 ao Young Boys, mas de facto os gajos correram muito na frente. Não sei se quiserem interromper, senão vamos dar aqui as vitórias para depois falarmos das situações mais concretas ou que marcaram mais. Não, eu ia dizer que em Portimão foi com 10, outra vez, que demos a volta. Demos a volta, quer dizer, que marcamos o 3-2. Já não Sim, lembrava desse o problema. Alex foi expulso. Então, se o Alex Telles não tinha sido expulso, era ele que ia bater o canto e o Marcano já não marcava foi o o gol. que falámos aqui no coisa. Que tu falaste. Santa Clara em casa 2-0, não me lembro muito do jogo, aparentemente deve ter sido tranquilo.
Eu tenho aqui Pois. uma nota que é acabou a série de golos do Zé Luís. A partir daqui só marcou de longe a longe. Ou seja, logo à jornada 6, quer dizer, eu ainda acreditei nele mais umas jornadas, Não, tu aqui estavas mas muito convicto nele, nessas primeiras. sim, estatisticamente até aqui foi espetacular. Mas depois, Só Deixa-me demoraste virar para aí aqui 25 o... jogos. 25? Não. Vou só virar aqui os nossos jogos, os nossos títulos. Ensaio para a luz, no jogo com o Setúbal, jogo estragado, é o jogo de vitória. Então falta da luz, mas olha, paciência. Exato, falta aqui o próprio jogo da luz. Estava tudo controlado, em Portimão. O 3-2, sim. Dificuldade europeia, o tal jogo em casa com o Young Boys. QB, o 2-0 ao Santa Clara. Pássaro na mão. Também saltei aqui o jogo, não devemos ter feito, pois era um jogo da Taça da Liga. Ou seja, depois deste 2-0 em casa com o Santa Clara, tivemos 1-0 com o Santa Clara, para casa. Em casa, Epa, esse jogo foi um cabeça. temporal. É, Esse gol jogo de foi um cabeça temporal do lá no Diogo Dragão. Não terá sido da Taça esse ou Pis? Não, esse foi outro. Pronto, é este, depois há o Não, da então Taça, o gol que é o do- gol do Nakajima. O do temporal é aquele em que o Corona empurra o gajo. Aquele golo que os gajos queixaram-se. Sim, é mais à frente esse. Este aqui é o da lesão do Barão. Ok. Exatamente, é isso mesmo. Mais Lesão uma vitória do Barão importante. infligida por um sarrafeiro, Fábio Exato. Cardoso. Depois desse jogo da Taça Liga, temos então esta vitória importante também em Vila do Conde. É uma das mais importantes também. Aquelas por 1-0. Canto e Marega a encostar. Pássaro na mão, foi o título. Depois 2-0 e um primeiro descalabro, ou um novo descalabro, em Roterdão. Ou seja, nós que até estávamos, eu até tinha dito, tipo, Liga Europa é para limpar tudo. Começou a não ser bem assim e aqui em Roterdão foi um 2-0 muito enganador, porque nós jogámos muito. Só que perdemos 2-0. Pelo menos falhámos muito golos. Falhámos. Foi, da primeira parte foi interessante porque o Nakajima jogou esse jogo, foi talvez das primeiras vezes que se apostou a sairmos do Nakajima depois de Krasnodar e a equipa jogou bem na primeira parte, mas houve vários jogos assim este ano, vamos falar de alguns mais lá para a frente, mesmo o Gil Vicente entramos melhor no jogo e tivemos oportunidades para definir, mas depois as segundas partes, quando o 0-0 se mantinha, depois a equipa acabava por tremer e este foi um jogo em que trememos bastante. O segundo gol é uma vergonha, a equipa para toda enquanto o defesa direito dos gajos avança por ali pelo meio. Pois, é isso. O Danilo aqui foi um dos que filmou mais de perto, foi horrível. Não, e depois não correu para trás. Pior, E depois não correu atrás dele, sim. É essa parte. Mas este jogo, o que eu me lembro é Otávio começar a assumir a batuta. Tu falas no Nakajima, mas o que eu tenho assim ideia é ali o Otávio na segunda parte, já no miolo, e a distribuir muito jogo. É a ideia Não, o Nakajima depois saiu mais cedo. Sim. E acho que é a partir daqui que o Otávio começa a ter ainda mais preponderância. Ou começa a ter preponderância, digamos assim. Pronto, depois deste jogo temos então a goleada ao Coimbrões por 5-0. E entretanto deve ter aqui pausas para as seleções e fizemos aqui uns podcasts de rescaldo. Mas está aqui então o plano B Take 2, a vitória ao Coimbrões. E voltamos então a mais uma desilusão na Liga Europa. Começávamos a preocupar-nos na qualificação. Jogo em casa contra o Rangers, aparentemente iria ser tranquilo, mas não. Um empate a 1. Tens notas daqui, Prata? Só o gol do Dias. Grande gol. Basicamente. Mas jogo... veio trazer então o descontentamento e vai aqui um jogo que voltamos outra vez a acreditar em nós. Mas acho que só te preocupas mais com a Liga Europa ou com a qualificação do jogo a seguir. Sim. Aqui pensávamos que tínhamos sido só um descuido, depois era tranquilo. Mas há aqui já algum desconforto e então há aqui um jogo que nos enche as medidas, que é contra o Famalicão. Esse jogo foi especial. É um jogo especialmente mau. Essa era uma menção honrosa. Este jogo do Famalicão foi especialmente bom, talvez dos melhores da época, top 5. E eu tenho aqui notas que há aqui alterações táticas. Só o título que deste, percebe-se que passes feitas foi algo que gostaste bastante. A ideia de que
eu apontei que foi a primeira grande exibição depois do Jogo da Luz. E foi aquela coisa do 4-2-3-1, que foi o Otávio, Corona e Dias atrás de Soares. Nesta altura, Ou seja, houve aqui uma série... estás a chamar a atenção o facto do Manafá ter finalmente sido titular a defesa de direito? Revolucionou isto? Não, neste jogo o Manafá foi titular ao lateral esquerdo. Mas está ali o Alex Telles na foto. Não, mas ele entrou no final. Mas o houve depois um período que o confirmar. Telles está bem, sim, houve um período em que o Telles Foi neste período em que o Telles e o Marega foram tipo castigados. Passaram uns tempinhos no banco. Foi este jogo e o jogo seguinte. Mas este jogo foi especialmente bom porque foi a primeira aparição de um Porto com mais gente no meio campo e só com um avançado. E acabou por ser no final a tática que nos levou ao título, já na ponta final do campeonato. Mas foste que me enganaste, estás a dizer que o Corona jogou atrás, na frente? Não. Sim. Não. É o defesa de direito. Não foi Mbemba para aí, não? Então. Não foi Mbemba? A defesa Acho que foi Mbemba, a defesa direito. Acho que sim. Capaz. Mbemba defesa direito, o Manafá defesa esquerda, depois na frente Corona. Mas o 0-0 está aqui como Mbemba como 3 centrais. Não. Eu lembro-me que pus um tweet antes desse jogo a dizer o Porto vai dar 3-0 ao Famalicão. E depois quando vi o 11 inicial e eu vou apagar no instante o tweet. E foi o primeiro, foi o primeiro bom jogo desde o jogo com o Benfica, e nesta altura já estávamos no final de outubro, portanto até aqui tínhamos considerado 2 bons jogos, o que não me parece grande coisa, mas pronto. Muito bem, vamos continuar. Continuando essa exibição fantástica, depois levámos outra vez com um empate, desta vez na Madeira, naquele Pantanal. Ou seja, nós reagíamos, mas depois havia sempre um percalço logo a seguir. Não conseguíamos dar seguimento a uma boa exibição. E nesse caso repetiste o 11 e com resultados maus. Sofreste o gol logo no início, demoraste muito até empatar, mas o fator principal desse jogo foi o relevado horrível. E o Marítimo do Nuno Manta, que é uma vergonha jogar a bola, tal como foi o Aves, depois no final, mas pronto. Mas pronto, é precisamente esses Aves que recebemos na jornada a seguir e que, segundo o título também que deste, veio mesmo a jeito de ganharmos por um 0 suficiente. Eu acho que o ajeito aí, acho que nos pusemos a jeito, deve ter sido mais isso. Mas eu não me lembro de grandes lances deles. Mas... já sabes que qualquer coisa, não é? Com um 0 poderia acontecer. Um golaço marcando. Bem, então mais um lance, um jogo que nos põe em causa muita coisa, que é então a derrota na Escócia contra o Rangers. Pouco católico foi o título e de facto houve aqui começamos a repensar muita coisa. Tens de certeza que tens anotações aqui. Sim, eu destaquei como um dos 3 piores momentos da época, porque foi aqui uma confluência de coisas más que apareceu, que foi primeiro o Sérgio inventou, jogamos com 3 centrais, mais 2 laterais, e o jogo pareceu mais ou menos controlado na primeira parte, mas nós não conseguimos criar perigo nenhum, e na segunda parte acabou por controlamos o jogo até deixámos de controlar, basicamente. Enfim, foi tudo mau. Depois acabamos o jogo atrás de prejuízo, mas eles até podiam ter marcado mais, e acabamos o jogo em último do grupo, que era impensável a entrada para a época. Não só não estás na Champions, como estás na Liga Europa em último do grupo. E as críticas ao Conceição, por tudo o que acabaste de dizer, essas alterações e tal, e começavam a subir outra vez de tom, digamos assim. Aqui que faz sentido. Faz sentido porque ele teve muito mal. Pronto, mais uma vez eu faço batota porque este jogo vem ligado ao jogo seguinte. Mas e com uma festa ainda por pelo meio. Exatamente, é que depois do que aconteceu a Rangers houve malta que resolveu festejar.
Não, se calhar lá está, estás a meter isto tão negro nessa altura, se calhar foi para o espírito de equipe. É, Provável. Ajudou, isso. pelo menos. O, Ajudou. o jogo que vem a seguir é então o jogo do Bessa, que tem um título engraçado no nosso podcast, culpa dela. E foi um jogo em que teoricamente ganhamos muita coisa. Ganhamos o jogo, ganhamos mais jogadores, ganhamos essas novas opções, ganhamos se calhar a fibra que nos estava a faltar e se calhar até uniu mais a equipe, por incrível que pareça. Pois foi isso, é isso que eu acabei de dizer. Acabou por resultar bem para o espírito de equipa essa festa. Acabou por unir mais. E treinou o Dias para as danças de final de temporada, que ele já previa, certamente. Muito bem. E aí foi outro grande golo. Um dos grandes golos da época. O Teles está muitas vezes lá. Não queres apontar aqui nada? Fábio Silva a titular, Diogo Costa a titular, tens aí mais notas, Prata? Tinha essas, mas e tenho mais uma que é a estreia das Twin Towers, que é o Danilo e o Lume, que depois durou ainda uns jogos. As Twin Towers depois acabaram por jogar até ao jogo com o Belenenses, portanto jogaram mais 3 ou 4 jogos. É verdade. Grande jogo do Otávio. É isso que eu ia dizer, olhar para a foto, sim. Muito forte. Otávio. Lá no estádio deu-me essa sensação. Grande jogo do Otávio. Foi dos piores jogos que eu vi, digo desde já. A bancada completamente a abarrotar, o jogo todo de pé, ali, Jesus. Temos em que poder ir lá e tal, portanto, não é parecia ao tempo antigo, parecia já ao tempo antigo, estás a ver, em que não há lugares marcados, em que tu estás ali todo ao monte, vendes muito mais bilhetes que aquilo que podes. Estás a ver? Pô, muito bom. Prontinho, bom, depois temos aqui um período bastante bom, porque no campeonato temos esta vitória. Vamos para a taça, recebemos um primo divisionário que é o Setúbal e vencemos novamente. E depois temos então um jogo decisivo na Suíça, em que nos aparece um tal de Vicente Abubacar a decidir, titular, avisar, e temos aqui um período seguido de 3 competições e ainda vamos ter mais um já agora, vamos ter mais um jogo para o campeonato com o Passos Ferreira e vencemos em casa por 2-0 com o Pontapé Bicicleta do José Luís, e depois temos a vitória 3-0 no Casa Pia, ou seja, 2 vitórias na Taça da Liga, e estávamos bem encaminhados nas 4 competições, ou seja, estávamos tão mal que afinal estávamos bem em todo lado. Eu tenho aqui só umas notas que no Young Boys ao intervalo estávamos eliminados da Liga Europa, porque estávamos a perder e ficávamos fora. Lembro-me disso, desse final de primeira parte. O Abubacar tem outra nota, que é o Abubacar faz esse brilharete lá e depois no jogo com o Passo Ferreira sai na primeira parte lesionado. E entra o Zé Luís e faz o golaço, e basicamente é isso. Depois até o jogo do Belenenses sabe que tem aqui o fim das Twin Towers. Mas olha, foi um período de facto que era impossível tirá-los da equipa, porque ganhaste nas várias competições, ficaste lá, digo eu. O Prata já gastou 2 momentos, não já? O Prata já gastou 2 momentos. Isso, sim. Mas ele escolheu 6, percebes? Ele disse para escolhermos 3. Então não está o caso. Ele escolheu 3 maus e 3 bons, assim também eu. A partida. Ora, vamos lá aos momentos. Pronto, ok, pode não ser jogos, tudo bem, até concordo, Pis, mas momentos marcantes eu até ainda ia mais ao limite. Ou seja, nem era jogos, mas era momentos dentro do jogo, mas pronto. Não, vocês estão a fazer uma análise, senhora. Isto aqui é. Opa, mas assim, vocês fazem passar para os ouvintes a ideia nós não preparamos bem esta merda e pelo menos temos que disfarçar melhor, não é? Mesmo não preparando, ao menos disfarcemos, não é? Pelo menos a discutir estas coisas e enfrentar as pessoas. E eu pelo menos fico contente porque tudo aquilo que estás aí a dizer eu recordo-me e vou-me recordando desses 11, dessas opções, sinto que vivi se calhar demasiado esta época do Porto. Para a minha saúde, se calhar vou ter que se calhar não vou tanto ao estádio, se calhar. Muito bem. Olha, mas por acaso há aqui coisas que eu não me lembro. Não me lembrava.
Vamos então à questão do Belenenses. Olha, de Belém, Tal lembras jogo, da discussão então. no túnel, lembras do Lume ter festejado um golo. Tens o lance com a mão, que vai dar o gol, e eu fico a parte da arbitragem. E pronto, e voltamos E a tens a empatar. segunda parte em que a defesa do Belenenses parecia manteiga e nem por isso nós conseguimos marcar golos. Mas E pronto. aquele lado direito, fizemos tantas triangulações para aquele lado direito e sempre ganhamos tantas vezes a linha de fundo, só cruzamentos, Jesus. Foi neste jogo o Zé Luís já me pareceu ser o que realmente é. Este foi um dos jogos que Não quebrou o quiseste feitiço. acreditar na altura, Provavelmente não, mas isto aqui já tinha aqui matéria para acreditar. Ultrapassamos isso com a passagem à fase quinta da Liga Europa em primeiros do grupo. Tiquinho começa a marcar golos de torto e direito. Este é um desses jogos e acho que começa a ser certinho a partir daqui. Eu tenho essa nota. É? Começa a série impressionante do Soares aqui. Estive aqui na imagem, nos festejos, e fiquei com essa ideia que sim. A partir daqui faz 8 jogos seguidos a marcar. Há pelo meio um jogo com Santa Clara, o tal da tempestade, em que ele entra só para queimar tempo, joga um minuto, não devia contar. Portanto, para mim são 8 jogos seguidos a marcar. Muito bem. Pronto, depois desta vitória ao Feyenoord, mas daqui não tens nenhuma nota. A ideia que tem é que não fizemos assim um jogo por aí além, sofremos ainda um bocado, mas o que é certo é que fez as contas no final e estávamos em primeiro do grupo. Não tenho para o jogo seguinte. Tondela em casa, 3-0, um grande golo, é isso? Não, grande golo, e é a primeira vez que o Otávio joga nos dois médios mais recuados. Ou seja, aquilo que vínhamos a falar de ser dois médios e um deles ser o Otávio, é neste jogo. Foi a primeira vez que aconteceu e foi um belo jogo e um grande golo do Otávio, por acaso. Vem então a chuvada da Taça de Portugal, em que então ganhamos ao Santa Clara e estamos quase nos quartos finais da Taça de Portugal com esta vitória. Segue-se o último jogo da Taça da Liga, em que tínhamos que ganhar, não fizemos episódio, estou a ver aqui que não fizemos episódio, e fomos vencer 4-2 a Chaves, Tiquinho outra vez em grande, ali fizemos um episódio duplo. Possível. E gravamos aí depois do jogo. Com o Chaves. Gravamos depois do jogo do Chaves. Fizemos um episódio. Depois é que se chama Elsa Soares, que é a tempestade Elsa, e o Soares que foi o MVP do Chaves. Depois do jogo com o Chaves foi quando eu estava sempre a ouvir o Géja já a bilhar. Exato. Foi um episódio mítico. Fazemos o rescaldo para entrar no ano novo, e então o ano novo vai entrar com coisas muito boas. Prata, aqui no rescaldo aparece aqui a foto do Oliver, e eu lembro-me de ti, ele a festejar no banco, ao operamento, hoje, da Liga Europa. Foi? Pois nem entrou. Nem entrou, nem cheirou. Eu também acho que só fez 2 substituições. A culpa não é do Sérgio, pá. Pois, estás a ver. Pronto, e começamos o ano da melhor maneira, com a vitória em Alvalade, não jogando pouco, mas ganhando o jogo muito importante. Chega uma menção honrosa para maus momentos, porque ganhamos, mas fizemos talvez uma das piores exibições da época. Sim, mas é como diz no título, ganhamos a moral. Aqui ganhamos a moral e faltamos a acreditar. E há outra coisa aqui que correu mal. Pronto, o jogo é decidido pelo Soares, claramente, e tinha aqui notas como péssimo jogo, sobretudo péssimo início de segunda parte, e muito mal uma nota que é a lesão do Pepe. O Pepe, depois deste jogo, volta no jogo com o Benfica e depois volta a lesionar-se, e depois já só volta a jogar muito depois. Sim. Mas essas lesões do Pepe foram aquela que eu me lembro, é tipo ele enterrar e pedir para sair. É a ideia que eu tenho. Não há Maicon, como é óbvio, mas tenho a ideia de um lance assim qualquer. Não, porque já sabemos que o Pepe não é assim, mas de facto pareceu uma pancada, tipo um traumatismo Zeco com spray e ao sítio, e ele acabou por sair mesmo. Foi esquisito. É assim, a avalanche do Sporting já é sem Pepe em campo, já é como a Bemba, que estávamos longe de imaginar a importância que ia ter nesta época. sim, porque
É interessante porque o Mbemba arrancou bastante mal. Há aqui vários jogos em que há o jogo do É o próximo já. seguinte, que ele também está, É isso. exatamente, que ele também está muito mal. Mas o Diogo Leite consegue estar pior. E o Marchesino também não fica bem na fotografia. E o Marquezine também. Estamos a falar do jogo em Moreira de Cónegos, 4-2, mais uma vitória em que tivemos estas falhas individuais e terminamos com um golão de Corona. Pisa, as tuas notas, Pisa? Tens aí alguma nota? Opa, vocês estão a ir jogo a jogo, por amor de Deus, isto aqui vamos estar aqui o tempo todo. Ainda nem chegamos ao meu segundo momento. Estamos quase. Vamos lá então despachar. Estamos quase. Queres comentar então? Depois desta vitória. Vocês vão analisar os 11 de jogo a jogo. Foda-se. Eu pensei que estavas a brincar quando mostraste o teu caderno A4, prato. Os teus apontamentos. Foda-se, Jesus. Não tenho assim muitas notas. Tenho 2 linhas por jogo. Duas linhas curtas. 2 vitórias fora. Estas. Vencemos o Varzim para a Taça de Portugal. 2-1. Também não fizemos... Estreia de Vitinha. No Varzim. E conseguimos o apuramento para as meias finais. Tudo bem encaminhado. E recebemos o Braga em casa. Piscas-te pegar agora, porque de certeza que é um dos teus momentos, ou não? Não, porque tu não sabias que era para escolher maus momentos e bons momentos, certo? Não, este foi mais um momento em que nós começamos a ir a descer a montanha até bater no fundo e só nos reerguemos outra vez contra o Benfica, não é? No Dragão. Ou pelo menos aí demos outra vez a tal machadada. Mas a desvantagem fica claro, a ser 7 pontos. Sim, o problema é esse, não é? Porque tu até o último jogo da primeira volta. E a vitória deles, que é em Alvalade. Sim, porquê? Porque quando tu vais para esse jogo e tu vais até o último jogo da primeira volta, é claro, já dissecámos aqui a primeira volta toda, já dissemos isso tudo, com exibições mais sólidas, com outras menos exuberantes. O que é certo é que tu chegas ao fim, até à primeira volta, até ao último jogo da primeira volta, e para além do jogo em Barcelos, que aquele foi logo a primeira derrota, tu só perdes 4 pontos. Tu só empatas 2 vezes. E chegas ao final mas mesmo assim ficas a 4 pontos do Benfica. Porque os gajos até então só perderam connosco e os gajos ganharam os jogos todos. Correto. Isto é que é impensável. Ganharam os jogos todos. Tu até fazes uma primeira volta, se não olhares para os resultados com quem tu perdeste ou com quem tu empataste, tu até pronto, ok. Tu olhas para este jogo com aquela cena, agora vamos chegar a um ponto, é este o momento. Exatamente, tu vais para o jogo num sábado, eu tenho ideia, não sei se foi um sábado. Foi uma sexta. Sexta, pronto, eu sei que o Benfica jogava no dia a seguir, ou jogava a seguir, tu jogava a seguir no dia a seguir, ou no dia a seguir, e tu vais, é um derby lisboeta, não é? O Benfica vai ao Alvalade, está sujeito a perder pontos, nós temos aqui uma oportunidade para recuperar. Que balde de água fria, quando tu até fazes um jogo em que tu começas um bocadinho mal, ok, a correr demasiado, e o Braga se quer até trocar bem a bola, mas depois falhas 2 penaltis, falhas até alguns lances por aí, quando empatas pensas que vais ganhar, é quase um bocadinho como um jogo em Barcelos, tu chegas ao fase mais difícil, empatas, e também aconteceu com o Famalicão, mais à frente, né? Empatas e depois pensas que o gol da vitória é uma questão de tempo, e os gajos com Krasnodar, sim, aí nem chegaste a estar empatado, mas pensas que, ok, só não, mas faltava só um golo. É isso, só falta um bocadinho para te meteres à frente. E os gajos, naquele lance, que a bola bate bem de costas ou algo do género, conseguem fazer o 2-1. E tu sais daí, com um amargo de boca brutal, não é? E depois concretiza-se a vitória do Benfica no derby. E tu aí ficas a 7 pontos. E tu aí ficas, bem, já fomos. É que não é só ficares a 7 pontos. É saberes que em 17 jogos o Benfica ganhou 16. E tu sabes quem é que vai parar isto, não é? Quem é que vai parar isto? Logo a seguir, e estamos a falar isto a 17 de janeiro. A 17 de janeiro. Passado uma semana... e depois há mais 2 coisas, que foi... Falhas 2 penaltis e sofres 2 gols de canto. Mas há... O que custou mais é 2 episódios, que foi a contestação ao Conceição no final. Sim. Assobios e alguns lances brancos, mas para poucos, mas houve contestação, talvez pela primeira vez. Ao Danilo. E o Conceição substituiu o Danilo aos 90 minutos, que também foi muito assobiado, Danilo. Sim. Foram episódios marcantes. Essa condição é uma frustração completa, tipo, é aquela oportunidade, etc.
Não justificando nada, mas pronto. É o meu terceiro e último momento mal escolhido. Mas Ali tivemos eu bastantes períodos de deitar abaixo. Eu lembro-me ali um belhote na nossa bancada, o gajo estava completamente possesso, até estava com o Neto. Mas porque a malta, mas ele estava possesso porque a malta estava a tentar abafá-lo, tipo, não queriam que ele assobiasse. Bom. Sim, ele estava lá, mas mandava ele estava a assobiar lenços no final. brancos. Eu acho que ele estava com lenço e o pessoal também surgiu contra ele, mas ele estava completamente possuído, ainda assim, com o miúdo ao lado. Lembro. Foi uma das imagens que me ficou também desse jogo. Mas o que é certo é que tu passado uma semana tens a Final Four, ou nessa semana tens a Final Four da Taça da Liga. Não é? Ganho moral com que tu vais para a Final Four da Taça da Liga e vais jogar contra o Guimarães e começas a perder. Ou começas a perder. Eles feitos já na segunda parte, não é? Que eles marcam o gol 0, aí pensámos também que aí mais uma machada. Mas aí ainda conseguimos ter força anímica para dar a volta. E marcamos logo na jogada a seguir. Foi logo a seguir. E, mais um do Teles. Mais um do Teles, indo gol, e depois vais à final com o Braga e tens também aquele mais um balde, não é? Que sofres nos descontos. É claro, nós já estávamos à espera de prender os penaltis, apesar de ser o Diogo Costa na baliza. Mas tu levas o gol, e no nosso regresso de Braga, pelo menos até ao jantar, não é? Até ao restaurante, tens aquele discurso do Conceição. Aí nós pensamos mesmo, bem, isto é bater no fundo, meu. Depois estamos a 7 pontos no campeonato, depois desta derrota, que não deixa de ser inglória na Taça da Liga. O Braga entrou bem no jogo, mas depois não fez rigorosamente nada. Não quis ganhar o jogo, não fez nada para ganhar o jogo dentro dos 90 minutos. E acaba por ganhar. Depois daquela entrevista ou daquela flash do Conceição, tu pensas, então ok, está tudo perdido. Ou vai haver aqui mudanças brutais na direção, na estrutura do Porto, ou então o Conceição já vai, acabou. Pronto. E o que é certo é que ele mantém-se, ganha no jogo à rasquinha, com o Gil Vicente, entras a perder e lá está. E quando te podes afundar completamente, mas mais uma vez. Nós comentamos isto há dias. Eu tenho ideia de contestação neste jogo. O jogo acaba, ele vem embora. Com quem? Com o Conceição. Com o Gil Vicente. Com o Gil Vicente. E nós estamos no carro a gravar o podcast e ele regressa para agradecer o show, parece uma cena qualquer. Eu acho que é neste jogo, mas não fui confirmado. Aí não tenho, sei que sai contestado, ganhamos 2-1 à rasquinha, foi um jogo mau, um jogo mau, e também à rasquinha. Não era a resposta que precisávamos. Daí. E o que é que tu tens? E depois lá está, isto parece que são muitos jogos, mas estamos a falar quando? Perdes o jogo com o Braga na primeira volta a 17 de janeiro. Sim. 17 de janeiro, perdes a final da Taça da Liga a 25, passado uma semana, estamos a falar de 8 dias. Lá está, por isso é que o jogo foi na sexta-feira, é o que estavas a dizer, foi na sexta-feira, porque depois no domingo tiveste, ou no sábado, eu daí tenho dois comentários por ser sexta-feira, porque como era sexta havia aulas, então levei a minha filha mais nova, ou seja, que praticamente não ia comigo, e tenho os 2 penaltis a filmar-nos a cara, para ver a reação dela. Os 2. Não deves ter apagado os vídeos. Não, ainda estou aqui, por acaso. Agora podem jogar. Estavas a dizer, uma semana depois. Passado uma semana, tens a 25 de janeiro, e vais jogar contra o Benfica, com jogos ali pelo meio, tens um jogo com o Gil Vicente, tens outra vez Setúbal, e é logo a 8 de fevereiro. Sim, ainda te falta um aí, porque ainda temos o Académico de Viseu antes do Benfica, fora, para a taça. Há um que vais empatar fora. Mas o jogo contra o Benfica é o 8 de fevereiro, portanto, tu desde 17 de janeiro até 8 de fevereiro, estamos a falar aqui de 3 semanas. Tens montes de jogos em que parece que estás completamente arrumado. Basta ver, agora vemos com muito gozo as declarações do Rui Santos na altura, em que podia ficar a 10, em que podia ser o checkmate. Isso formos a ver, percebe-se, não é? Há contexto para isso. Há contexto para um adepto normal. Sim, claro. Não para um jornalista. Claro. Tu aqui vais. Quer dizer, jornalista ou Rui Santos é um bocado complicado chamar jornalista, mas pronto. Mas compreendes que tu mesmo ganhando, o que é que tu pensas? Bem, estes gajos em 20 jogos têm 19 vitórias e uma derrota. Eles ali ficaram com 18, 19, em 20 jogos ficaram com 2 derrotas. Foi as 2 derrotas contra nós. Pronto. Mas isto é o meu segundo momento da época. Desde o último jogo da primeira volta, em que logo a seguir perde a Taça da Liga, e logo a seguir, e pelo meio tens muitos jogos, mas logo a seguir tens esse jogo dramático
pá, que é uma final autêntica contra o Benfica que era obrigatório ganhar. E lá está, e consegues dar a volta aí. Eu tenho mais umas notas disso, que é a questão de nós até aqui há aquele episódio que já voltamos a ele várias vezes, que após o Braga, que um gajo estava a pensar, se calhar temos que, eu estava a sugerir, se calhar temos que reformular um bocadinho isto para começarmos já a tirar dinheiro no mercado e não sei o quê, porque já isto a 7 pontos na altura pareciam um Everest. O título diz tudo, Prata. E agora? Pois, exatamente, parecia um autêntico Everest, e agora é óbvio que tudo isto parece muito parvo nesta altura, mas se calhar se as pessoas tiverem memória, nós não estávamos a ver maneira deles perderem pontos, não estávamos, e tínhamos a certeza, sim. Deixa-me só dizer isto, é que não foram só os 19 jogos, 18 vitórias, é todo o embalo, todo o embalo que vinha atrás, que se foram mais 19 jogos só com um empate. Aquilo foi uma festa, não é? Foi uma festa desde a época passada. Mas sim, continua. É isso, e nós não estávamos a ver a maneira deles perderem pontos. E nós tínhamos a certeza, e falamos várias vezes sobre isso, que o Conceição só se manteve no cargo porque estávamos a poucos jogos do jogo com o Benfica em casa. E havia a perspectiva de que esse jogo podia mudar tudo, e mudou. Nem foi um jogo propriamente bom, já vamos falar sobre ele. Nem foi um jogo muito bom em termos de atitude da equipa, mas nem foi um jogo espetacular. Houve jogos em que jogamos melhor, o jogo da primeira mão com o Benfica também foi muito melhor. Mas antes desse jogo, queria só dizer que com o Guimarães na Taça da Liga acabou a série do Soares a marcar golos consecutivos de 8 jogos, e o Soares só volta a marcar meses depois. Portanto, a partir daí começamos a perceber que realmente não era realidade, que o problema com os avançados se mantinha. Nós só temos a capacidade de ter um avançado cada vez. Se calhar vamos falar disso no próximo episódio, porque ou temos a Luís, ou temos Soares, ou temos Marega. Agora os três, ou de cada vez, não conseguimos. E depois há a questão... Desculpa? O Abubacar já agora. O Abubacar, sim, foi uma aparição, ou o Fábio Silva, mas só mais uma última nota, é que o Danilo no jogo da Taça da Liga sai da equipa, só volta a jogar provavelmente já no jogo eu acho que é no jogo com o Santa Clara, nos Açores, ele volta, que é mais de um mês depois. Ok. Vamos então só relembrar todos os resultados. Temos então a derrota de 1-0 contra o Braga. Depois a derrota de 1-0, não é 1-0, é 2-1. Depois temos a vitória contra o Guimarães por 2-1. Seria 2-2, mas Diogo Costa quis só armar ali o estrilho. No final do jogo perdemos 1-0 com o Braga. Tínhamos 2-1 ao Gil Vicente. Temos então depois uma vitória relativamente tranquila, que dá algum conforto aparente em Setúbal, por 4-0. O título do nosso podcast é Cura Sadina, portanto deve ter sido assim algo é importante dizer que houve alguns clubes que nos ajudaram nesta caminhada. O Setúbal é um deles, porque deu-nos moral. E o próprio Santa Clara também ajudou. O próprio Santa Clara também ajudou foram vitórias importantes com o Santa Clara, muitas vitórias sobre o Santa Clara, e deram moral. Temos então... Mas o Setúbal melhor ainda. Depois dos 4-0 com o Setúbal, temos a sorte do sorteio da taça, não é? Ser o Académico Viseu e permitir que rodemos a equipa toda, ou muito perto disso, para depois então jogarmos com o Benfica em casa. Que, claro, também é o meu segundo momento, porque vai na ótica do primeiro, não podíamos falhar. E não falhamos. Novamente não falhamos. Daí a minha escolha, pronto, vai sempre ser baseada aqui, de não podermos falhar, e lá está, aquele jogo não podemos falhar. Querias falar sobre o jogo? Tinhas aí aspectos para dizer, Prata? Estás a dizer que não foi um jogo brilhante, mas entramos com uma raça. Isso entramos muito bem na primeira parte, entramos em cima, mas depois trememos um bocadito. Já o Marquezine já parecia humano desde Moreirense, aqui voltou a ser humano. Depois vai ser muito humano com o Famalicão lá mais para a frente, mas eu destaco que jogamos sem Danilo nesta altura. Sérgio Oliveira estava a aparecer muito bem na equipa,
e destaco só o Pepe que veio para jogar 70 minutos e sair e descansar mais umas jornadas. Jogar, E- dar e- atitude e cabecear não se sabe bem para onde, mas cabeceou para aí 2 ou 3 vezes que podia ser para a baliza. falhou jeito. bastantes golos o Pepe neste jogo. Pelo menos, lembro-me pelo menos 2 cantados que falhou neste jogo. E era um jogo importante, era importante marcar os golos, As mas oportunidades para dar que alguma tranquilidade, mas não conseguimos. Muito bem, está aqui o segundo momento da época, também quase geral. E, Prata, então já passaste os 3 negativos, 2 positivos, falta um positivo a todos, é isso? Sim, Muito bem. Depois, 3-0 ao Académico de Viseu, para a taça. Selada a passagem para o Jamor, que desta vez não foi. Já agora um pormenor que eu hoje vi a revista Dragões e era outro dos sítios onde se pode folhear a cena desta cronologia que íamos fazer, só que lá não tinha a cronologia do campeonato, a cronologia da taça, não tinha os jogos sequenciais. Tinha por competição e não por calendário. Depois o pormenor tinha também lá a reviver as várias finais. E houve uma final que da Taça Pessoal ganhamos no Dragão nas Antas, e depois as que eram no Jamor era sempre Estado Municipal, Oeiras. Foi no Estado Municipal, Oeiras. Estava brutal. Pronto, era só essa nota de rodapé aqui para a passagem para o Jamor. Depois temos então outra das vitórias importantíssimas, outra que merece uma menção honrosa, penso eu. Uma vitória não, Diz lá. eu fiz a asneira, eu apontei 4 momentos. 4 momentos bons. Não bastasse. Já não chega. Opa, Então pronto, é eu também este? tenho este como momento da época, assim. Eu tenho 2 seguidos. É este e o Benfica. Opa, eu não quero tirar o da taça, tiro este. Pronto, tiro este do Guimarães, mas este é o Aí já momento revelaste da taça, fundamental. que era. É o último é o da taça. É também o meu. Foi fácil desta vez. Eram 3 momentos, 3 jogos com o Benfica, 3 vitórias. Não havia muito pronto escolher. Por acaso sim. o meu não é, por acaso, estás a ver? O meu não é. Ficamos a aguardar o do PIS. Pronto, vitória 2-1 a Guimarães, marcada com a questão de Marega. Em termos desportivos, foi uma vitória muito importante e aquele gol do Marega muito importante. Era difícil passar ali e era importantíssimo depois da vitória em casa contra o Benfica. E a maneira como depois ele passou o tempo, pai, inacreditável. E há uma coisa importante neste jogo, por isso é que eu destaquei como um dos jogos do ano, porque o Benfica tinha perdido em casa com o Braga no dia anterior. Ficávamos a um Era ponto. fundamental. Era fundamental para ficarmos a um ponto. E só um último destaque. E a questão do Marega foi importante também por isso, porque o pessoal nem se lembrou que ficávamos a um ponto. Sim, Nem assustámos exatamente. muito. E foi-se embora com os insultos racistas que recebeu. Ele fez o mesmo em Mas- Tondela. Sim, mas por exemplo, olha, por falar em Tondela, o Uribe aqui também enterra enormemente no golo do Vitória. Guimarães. Sim. Na altura foi o gol do empate que nós trememos por todo lado, porque era um jogo que nós estávamos a controlar, mais ou menos. Sim, tínhamos entrado bem. Mais ou menos. E tínhamos entrado bem na segunda parte e esse jogo abanou muito e só um golão do Marega, um golão à Marega, que faz assim um domínio que ainda não sabemos bem se foi propositado, mas faz um grande domínio porque fica na cara do gol e fica por cima do Estás a guarda-redes. gozar, foda. Eu sei, eu Não sabemos se é propositado, foda. eu posso te dar a minha opinião. Eu acho que não é propositado. Foi como em Alvalade, aquele domínio propositado. Exato. Pode haver quem, mas isso tem a ver com a opinião que eu tenho de Marega. Se calhar estou com o raciocínio todo dado. Muito bem. Vamos avançar porque de facto o programa já está longo. Temos depois a última experiência europeia com os alemães do Leverkusen, uma derrota por 2-1. Ficámos com a noção que se calhar estávamos ainda a uns quilómetrozinhos deles em termos de muita coisa. Foi a ideia com que fiquei. Tem aqui a nota do penalti repetido, que foi uma vergonha. Penalti repetido, correto. E tem a ideia do Zé Luís marcar, certo? E tu querias Foi apostar. Dias. Foi Dias? Sim. Foi em cima da linha também, aquilo. Sim, é o Zé Acho que Luís. o Zé Luís está nesse pronto, é isso. A entrada do Zé Luís dá aí uma cabeçada, uma cena qualquer. Sim, Mas eu lembro de tu voltas a bater na tecla do Zé Luís a partir deste jogo. Pois, Da titularidade. burro. De facto ele entrou e fez a diferença ali.
Vamos passar para ser rápido, como estava a dizer. Temos outra vitória importantíssima, outra menção honrosa, no meu entender, porque foi muito Isto- importante. Porque lá está, nós Isto chegamos a um é o ponto. momento, passamos para a frente momentaneamente. Depois houve um momento vindo para a festa. Mas foi no jogo do. O Gil Vicente, eles jogaram no Gil Vicente no Sim, dia a sim. seguir, foi quando o moço gravou o vídeo. Vídeo. Sim. Mas mais um momento decisivo, esta vitória em casa. Aos 90, Alex Mais um Telles. golão do Alex. Focas. Eu estava a dizer, e este para mim também tem uma menção honrosa. Seguimos então. Grande defesa do Marquezinho no penalti do Jackson. Exato. Sim. Também estava ali na imagem. Voltamos com o segundo jogo do Leverkusen, em que ficou logo decidido no final e já começamos a pensar no campeonato. Tens apontamentos sobre aqui o fim da caminhada europeia? Por acaso, isso, antes do Prata dizer isso, eu digo-te uma coisa. O pessoal, eu lembro-me aqui da eliminatória com o Leverkusen, há muito portista que pensa que ainda está no topo da Europa, que acha que nós somos um colosso europeu ou algo do género. E eu curiosamente, até fui ver o valor de mercado da equipa. O valor de mercado, assim, que nós, pronto, chegamos quase aos 300 milhões, isto também vale qual, mas ou em um site qualquer que eu fui ver. Nós quase 300 milhões, 200 e tal. Leverkusen, 400 e não sei quantos milhões. Quase o dobro, estás a ver? 1,7 vezes mais. E nós ainda nos julgamos poderosos o suficiente para pensar que podemos bater de igual com estes gajos. Andamos mal habituados, mas este ano não era ano para isso. Não, e apanhamos os gajos quando estavam numa fase brutal, no campeonato. Sim, os gajos estavam numa fase, derretiam toda a gente mesmo no campeonato alemão. Mas queremos comparar o poderio destes gajos connosco, mesmo um Leverkusen, por amor de Deus, não é? Aqui foi uma dosinha de realidade que apanhamos com o Leverkusen, mas o 2-1 lá foi muito bom. O 2-1 lá foi muito bom, fez-me sonhar. Mas o jogo cá foi sempre dominado por eles. Portanto, completamente. Podia ter sido mais do que os 3-1. O 3-1 até é um resultado lisonjeiro. Mas era isso. Nós nesta altura estávamos a um ponto da liderança e isto foi sorte porque concentramos-nos nisso e não saímos muito beliscados por esta eliminação. As pessoas até nem criticaram demasiado porque nós estávamos na luta, algo que meses antes era impossível de adivinhar, portanto nem teve grande impacto. Na luta, como estávamos já em primeiro? Não, porque eles ganharam a Santa Clara. Só seguir. No jogo. Foi no Santa Clara. Pronto, e é esse jogo que estamos aqui, então o regresso do Danilo, segundo os teus dados, Prata que eu não confirmei, 2-0, sim. vitória fora, e o Benfica então escorrega e nós vamos para a frente. Pronto, eu destacar também o golaço do Manafá e foi com um golo do Manafá que decidimos o jogo e passamos para a frente. Boa. É óbvio que ganhamos 2-0 no final, mas o jogo, o gol de Manafá ajudou a desbloquear um bocadinho o jogo. Mas estava a ser complicado. Até surgiu o segundo, que é quando falhamos um penalti. Foi o Otávio, ficou com um galo na testa. Falhou esse penalti ao Alex, mas depois foi logo a seguir fez assistência para o Marcano. Muitos golos. Portanto, foi o Manafá que nos deu a liderança e depois nunca mais saímos de lá. Ou melhor, acabámos por sair porque a Liga Portuguesa tem aquela regra que agora acabou, finalmente, não é? Já vai ser alterada para o próximo ano, em que nós ficamos depois com igualdade pontual, mas como o critério de desempate é só no final do campeonato, nós estávamos em segundo nessa altura. Mas pronto, de uma forma justa ou correta, foi o Manafá que nos deu a liderança, do qual nunca mais saímos. Liderança que podia ter sido aumentada no último jogo antes da pandemia. Estávamos nós ainda sem saber muito bem que isso ia acontecer. Sim. O jogo então com o Rio Ave, completamente cheio, não muito perto disso o estádio, pelo menos fui com as minhas duas filhas, para passar de 2 dias aquilo ser proibido de ir a qualquer sítio fora de casa. Mas estava muita gente e podíamos ter chegado aos 4 pontos. O Benfica empata instantes antes. Aos 4 pontos. 3 que eram 4, não é? 3 que eram 4. Ou era mesmo 4, não é isso? Eram 4 mesmo. Eram 4. Estávamos 4 mesmo, que eram 5?
Sim. Sim. E, não, eles empataram, eles não perderam, por isso é que eram 3. Está bem, tens razão, Pedro. Tens razão. Eles empataram e nós ficávamos a 3. Empataram em Setúbal. Teixeira e 3 que eram 4, não é? Isso. E os 3 centímetros, pronto, nos permitiram, mas lá está. Em época já de Covid, aquele festejo do 2-1, que pelo menos festejado, foi bem festejado, espalhou ali magia por toda a bancada. E há um lance, mais uma vez o Artur Soares Dias, que fez por valer o seu prémio de melhor árbitro da época. Ainda há bocado perto do final do Sevilha contra o Wolves há uma jogada em que o Banega remata e depois leva com o gajo em cima à entrada da área, foi livre. Muito mais leve. Portanto, que penalti escandaloso esse. Nós desde essa altura temos estado atentos a esse tipo de lance. O penalti escandaloso sobre Marega que há neste jogo é uma vergonha. E desde essa altura eu já conto para aí 6 ou 7 casos em que isto acontece e é sempre falta. E dessa vez não foi. Enfim. Deste jogo também tem o que Pisco comentou no último episódio, a falar da entrevista do Carvalhal, a dizer dos 7 km percorridos pelo guarda-redes, já não deu o nome, porque o Carvalhal estava a defender que ele fez muitos quilómetros que era para estancar a nossa profundidade. Nesse lance, no tal do penalti, sobre o Marega, é o Marchezinho que mete a bola no Marega. O moço deve se ter esquecido de correr nesse lance. Porque se ele tivesse estava cansado, foram 7 km. Estava cansado. Não pode ser isso. Ou é no 7 km, foda. Ele nem com o aquecimento. Ou é na primeira volta, ou então não é possível. Eu vi esse jogo, é impossível. Ou são os dois jogos. Ou são os dois jogos. É impossível. Mesmo assim, e mesmo assim, tenho dúvidas. 7 km. No jogo do Dragão é impossível ser. Isso digo já. O homem eu já não faço 7 km há muito tempo, mas foda, ainda dou uns minutos a fazer 7 km. Foda. Meu Deus. Pronto, fim da pandemia. Vamos então começar o pós-pandemia. Ai, fim da pandemia. Está bem. Não, aqui em termos de campeonato. e regressamos então com o Famalicão. Mas, Prada, tu já esgotaste os momentos, tu que escolheste os dois tipos de momentos, não é? Os momentos maus. Já esgotaste, não? Tenho muitas menções honrosas, mas o Famalicão tenho. Mas aqui o Famalicão nem é os meus destaques negativos na retoma, nem é o Famalicão, é mais o Marítimo e o Paço Ferreira, que são 2 jogos que ganhamos, mas que jogamos bastante mal. Sério? O Famalicão, é muito marcado por erros individuais, sobretudo o erro do Marquezine que desequilibra o jogo completamente. Nós estávamos por cima no jogo. Tudo bem, mas o Porto começa assim e por acaso o Benfica não ultrapassa no dia a seguir, porque senão já era. Mas eu estou muito numa de será que a equipa fez tudo para ganhar? Será que estou muito nessa onda, mais nessa onda. Acho que o Porto fez mais que suficiente, foi superior ao Famalicão em todos os níveis. E não ganhou, podia ter sido horrível, de facto, é verdade. Mas também podia ter sido horrível se o Marítimo tem conseguido o empate no Dragão, que merecia, ou se o Paço Ferreira conseguisse empatar, que até fez por isso. Quem é que merecia? O Marítimo merecia empatar no Dragão? Não, nós merecíamos. Tens razão. Nós merecíamos empatar. É que merecíamos. Merecíamos um susto porque jogamos pessimamente e não controlamos nada. Levaste com a cabeçada do Chadas, foi o susto e ponto. Acabou, não é e na primeira parte também há 2 lances. Mas acho que foi um jogo muito pouco controlado, muito pouco, claro, foi um jogo bastante fraco. Aqui sim entramos no meu terceiro momento. Vocês, isto é gozar comigo, isto o que vocês fizeram hoje. O pessoal Prata escolheu 7 momentos ou 8 momentos no jogo. Eu quero passar já para 4 e o meu quarto momento é a dobradinha. Mas eu só escolhi 3. Já deste menções honrosas e menções honrosas, isso logo quer dizer, há muitos jogos importantes. Sim. Eu ao menos escolhi atos de tempo e juntei para aí 5 ou 6 jogos. Não, mas para escolher eram 3 momentos, escolhi 3 momentos. Mas eu como comecei-me a referir a isso. Aqueles momentos em que tu podias bater no fundo e saíste do buraco e saíste por cima. E aqueles 2 momentos foi contra o Benfica, porque bateste no fundo antes e conseguiste dar a volta. Para mim este é o terceiro momento, em que tu entras muito mal na recuperação, na retoma. Entras mal na retoma e os teus primeiros 3 jogos é um empate, é uma vitória, um empate e uma derrota.
ou até seguindo a lógica, foi uma derrota, depois uma vitória sofrida, que é como nós estamos a falar com o Marítimo, em que não te dá confiança nenhuma para aquilo que vem a seguir, empatas com o último, 0-0, e tu pensas, bem, é quando começaram a surgir aqueles memes, não é, na internet, não, vai tu para primeiro, não, vai tu para primeiro, não, vai tu, parece que ninguém queria ser campeão. E é um período horrível, meu. É um período terrível que o Porto tem, porque tinha tudo à mercê dele para ser campeão logo com umas jornadas antes, porque o Benfica continua a perder pontos. É claro que o Benfica podia estar a pensar o mesmo. Foda-se, mas cheios a perder e nós também não ganhamos. Mas pronto, vendo pelo nosso prisma, eles estavam a perder pontos e tu não conseguias. O jogo com o Famalicão acho que foi bastante ingrato, porque tinhas tudo para estar a ganhar para ir por 3-0 ao intervalo e depois acabas por perder com erros grosseiros. Sim, e há uma coisa no jogo com o Marítimo, tu acabas com 10, Alex expulso. Sim, Acabas com 10. e já agora no Famalicão há um penalti escandaloso que na altura um pontinho Sim. com estes pontos todos Sim. Eu veio uma mão, série de jogos mão. em que o árbitro não queria expulsar e os treinadores adversários pelo simples não tiravam os gajos que estavam quase a ser expulsos. O Famalicão foi um deles, com o Centelhas. E na altura ficámos tão desiludidos com a derrota que tipo, era só um ponto, íamos perder na mesma liderança, porque sempre pensámos que o Benfica ia passar, mas afinal era um ponto que tínhamos e naquela altura os pontinhos valiam pela vida. Claro. Não, e esta sequência acaba depois no terceiro jogo, na Vila das Aves. Tu até fazes um jogo, mais uma vez falhas um penalti, falhas montes de golos, mas chegas ao fim e ao cabo, aquilo que fica é empataste com o último que não ganha a ninguém, que é zerinho. Tu que vinhas numa sequência brutal de marcar golos em todos os jogos, marcavas golos em todos os jogos, contra o último, se calhar a pior defesa, agora não sei, mas se calhar a pior defesa, não conseguiste marcar um golo, e tu pensas, bem, nós estamos desgraçados, não há volta a dar. E depois sim, a partir daí, lá está, quando estás a bater no fundo e se calhar pensas que se calhar isto não vai dar, até porque depois tem jogos complicados, então, deixa-me adivinhar, o Sporting. O teu terceiro momento é a noite de São João. É a noite de São João, é importantíssima a noite de São João. Porquê? Porque o Benfica perde com Santa Clara, a noite de São João. Não é só por o meu filho fazer anos. Não é só por o meu filho fazer anos nesse dia, atenção, nessa noite, na noite. O dia é só ele já nasceu depois da meia-noite. Que noite. Mas o Benfica perde contra o Santa Clara e tu dás uma goleada ao Boa Vista, só na segunda parte. Esse jogo tem que pensar na segunda parte, não é? Os 4 golos, acho eu, não foi? Sim. Dás 4-0 então na segunda parte, mas é daquelas goleadas que te dá grande moral, até porque o Benfica torna a perder pontos, e depois aí sim, atenção que aí começas aqui na série, espetacular, de 6 vitórias na parte final. Mas o jogo a seguir é que era importantíssimo, e quando o Prata diz que é um ponto baixo, para mim foi importantíssimo, eu quero lá saber, é que eu digo, tínhamos que ganhar aquele jogo de qualquer das formas, na Mata Real. Tínhamos que ganhar aquele jogo, nós tivemos a felicidade de marcar cedo, e depois aí eu compreendo também a postura dos jogadores, e isso foi jogar muito mais com o coração do que com a cabeça. Aí o Mbemba também está aí no outro ponto alto, não é? Não sabemos que está num ponto ainda maior no final da época, mas aí altíssimo. Ele dá-nos a vitória e depois aí, jogámos mal, mas bola nas couves. Tínhamos ganhar aquele jogo, ponto final, e conseguimos, e aí sim, eu fiquei com a convicção, que o título já não podia fugir. É claro que eu sou muito cagão e só mesmo depois do jogo do apito final contra o Sporting é que eu estava convencido. Mas mesmo aí vais com uma sequência de... ainda por cima que recebes a seguir o Belenenses, dás outra goleada, depois Moreirense dás outra goleada, pelo meio ainda tens o Tondela. Não, Moreirense já é o título ganho. Eu não pus tomar o jogo do Passo de Ferreira, pus que jogamos mal. Jogamos mal, pronto, é isso. Mas era importantíssima essa vitória, essa vitória. E pronto, e esse meu terceiro momento é esse. É aquele momento em que tu entras muito mal na retoma, com, exibições podia ali variar, que até podes considerar que até jogaste bem na primeira parte em Famalicão, até jogaste bem nas apps, mas não interessa, os resultados provavelmente ditos é que tens um empate, uma vitória, uma derrota, e a vitória que tu tens é nas condições que tu conseguiste, com o Marítimo, ali sofrida também, e depois sim tens aquela série retumbante de 6 vitórias seguidas, com goleadas em casa, até à machadada final, que é o jogo com o Sporting, que dás como campeão. E acho que é o terceiro momento da época, que agora acrescento o quarto, claro, com a dobradinha, está limitado a 3, mas com as menções que vocês fazem, faço também a dobradinha. Mas a dobradinha é naquela. É claro que nas condições em que foi,
foi espetacular. Mas se nós perdêssemos, ficava sempre aquela coisa, os campeões somos nós. Agora, conquistar a dobradinha, ainda por cima como foi, Jesus, não há volta a dar. Queres acrescentar alguma coisa aqui nesta parte que o Pi já falou até ao Moreirense? Não, está tudo. Está tudo. Isso, acho que sim, acho que a menção rosa no Boa Vista, acho que é a data importante. É a data em que tu perdeste com o Aves e empataste com o Aves, podíamos outra vez ficar sem a posição e eles perdem em casa com o Santa Clara antes do Boa Vista. E o jogo com o Boa Vista começa o arranque final. Começa mal e percebe-se por tudo o que se tinha passado com a cena de não falhar e depois acaba da melhor maneira, ainda por cima nessa noite especial, foi 5 estrelas. Aqui ainda por cima, aí vê lá, eu sou tão cagão que eu estava naquela, bem, o Benfica agora se calhar vai passar para a frente, porque tu vinhas estavas com a confiança em baixo, o Benfica ia ganhar o Santa Clara, na minha cabeça. E o Boa Vista vinha dos resultados muito bons, porque acho que tinha ido ganhar a Braga, acho eu. Para tu falar de cor, mas acho que foi ganhar a Braga, tinha ganho em casa mas também. Mas depois afrouxou. E depois, e eu assim, ou estes gajos não nos vão estragar aqui o São João. Eu não sei como é, lá com o choradinho. E depois quando o resultado de Santa Clara e depois a exibição como foi. E a vitória depois neste jogo. No Tondela também. E a maneira como começam a aparecer os putos, inclusive o Fábio Vieira. Ele qual é o jogo em que é contra o Boa Vista? Não. Contra Passos. Ou é contra o Belenenses? É com o Belenenses. Não. Com o gol é com o Belenenses? É, com depois o Dias tem a marca aquele golaço, que é outro dos golos do campeonato para mim. A vitória do Tondela soube um bocado similar à do Marítimo, quando fomos campeões há 2 anos, não é? Porque o Benfica volta a perder pontos e nós ficámos praticamente campeões aí. Pronto, temos então um jogo de consideração com o Sporting, a goleada ao Moreirense. Temos aqui o festival. Temos aqui o jogo de treino em Braga, mas fizemos uma primeira parte engraçada, tal como falámos no nosso podcast, e vamos então para o último momento. Também é o que eu tinha escolhido. Todos escolhemos, que é então a questão da vitória da taça, porque foi aquela cereja e por tudo o que aconteceu, pelo paleio do demérito no campeonato, por tudo isso e depois as contingências do jogo e foi fantástico. Foi uma dobradinha perfeita. E eu simbolizo, lá está, foi isto que eu disse, mesmo este também encarei pela mesma forma, não podemos falhar, embora tenhas esse argumento, Pis, de e tal, éramos campeões, mas não podemos falhar, e pronto, e lá está, aí como estamos a falar da época e não só do campeonato de tudo, é por isso que escolho este também terceiro momento. Prata, manda aí os teus bitites. É isso, ganhou importância pela forma como foi, pela importância de ser a dobradinha em plena época de hegemonia do adversário, hegemonia que foi fabricada, mas é uma altura, podemos falar disso mais aprofundadamente noutras alturas, mas nesta altura da vida do clube foi muito importante ter estes 2 títulos a acontecer. Por exemplo, nem nos deixaram fechar em condições os 2 títulos, passado pouco tempo saiu logo a notícia que continuamos a não respeitar o fair play financeiro e não sei o que, essas merdas todas. Deixem-nos fechar em condições, já não podemos ser à rua. Fiquei na dúvida, pensei que estava na dúvida se estamos a falar da porrada que as autoridades deram nos nossos adeptos ou da vinda de Jorge Jesus. Pois é isso, meu. Ainda não nos deixam fechar em condições, já meter-nos Jorge Jesus pela goela abaixo, é bastonadas nos festejos, é fair play financeiro, pronto. É uma altura muito importante para ganhar esta dobradinha e acho que foi fundamental. É o meu 4º destaque positivo. Se calhar temos que combinar melhor. Não queres definir já para os ouvintes saberem o que é que estamos a combinar para os jogadores? Cada um tem que escolher. Não, vai ser a mesma coisa. Eu vou inventar uma regra qualquer que não vai ser respeitada nem por mim. Eu até pensei, nós falámos dos golos preferidos da época. Também posso dizer os meus assim. Também eu pensei em 3, mas já agora vou dizer 5. Eu apontei aqui 10. Eu também apontei 10, mas eu vou dizer os 5 preferidos. Em quinto lugar, o golo do Alex no Bessa.
Em quarto lugar, o golo do Dias ao Rangers, do 1-1. Em terceiro lugar, o golo de Zé Luís ao Passos de Ferreira de pontapé de bicicleta. Em segundo lugar, golo do Alex ao Portimonense. E em primeiro lugar, golo do Otávio ao Tondela, em casa. Boa. Pires, queres dizer aí do top 10? Não vou dizer os 10. Mas eu pus por categorias. Eu pus por categorias. Percebes? Porque a categoria bilhete. Do Soares. Por ser o Pois. Soares. Por ser o Soares. Pois é isso que eu ia ver. Se o Otávio tivesse rematado, ia para segundo lugar. E para mim há a categoria bilhete. E aí tens aí lá, quem é que nós temos? Temos o Teles contra o Portimonense. E para mim este eu acho que foi o melhor porque é uma junção de bilhete e quase 90 minutos e a maneira como se festejou e o o abraçado ao momento prata. porque E o abraçado ao prata, a prata abraçado a mim. Foi muita ternura. Mas é a seguir ao Guimarães que tinhas que ganhar e depois é o jogo a seguir ao Guimarães que tens sempre que ganhar agora. Sim, aquilo foi, o gol foi fantástico. E depois a categoria, dentro da categoria bilhete, Teles no BES, também, muito bom. E o Luís Dias contra o Belenenses, aquele 5-0, quase vai para lá abaixo e depois manda aquele bilhete fora da área. Grande golo. Depois a categoria do gesto técnico, meti aqui um bocado, só por ser contra o Benfica, o Sérgio Oliveira, porque o Luís Dias faz aquela simulação fantástica, o Luís Dias, propositadamente, depois o Sérgio Oliveira, assim quase à meia volta, faz um 0 contra o Benfica. O Corona contra o Também Moreirense. Estava no top 10. Pô, eu vou acabar por dizer os 10, não é? Mas já disse qual era o meu preferido para mim. Pronto, que era aquele. O Corona contra o Moreirense, fantástico, grande gol. O Marcano contra o Aves, se calhar por ser o Marcano, ninguém estar à espera e mandar aquele bilhete assim para a esquerdo e é um bom gol e acaba por ser o 1-0, o único, muito interessante. O pontapé de bicicleta do Zé Luís, estou a dizer só os pormenores técnicos. E este grande pormenor técnico, livre direto do Marega contra o Moreirense. Grande pormenor técnico. E os últimos dois é o envolvimento coletivo. E então aí sim aparece o do Soares contra o Moreirense e o grande golo do Otávio, mas lá está, o grande golo do Otávio por todo o envolvimento coletivo, atenção, contra o Tondela. Fantástico. Grande envolvimento. Pronto, acho que desses todos, eu não vou acrescentar mais. Para mim, vou dizer que o golo da época é o do Teles, por causa da questão sentimental, ou seja, era importantíssimo, e é aquele momento, mas de todos ainda falta aí a questão nos técnicos, falta o do Corona contra o Moreirense, que é um gol. Eu disse. Ele disse. Eu acho que só falta um dos golos mais bonitos, falta do Sérgio Oliveira no Krasnodar. Também foi em cima dos 90 minutos. Eu quis cingir-me ao Campeonato Nacional, mas sim, falta esse do Krasnodar e eu não meti o do Luís Dias contra o Rangers, que é um golaço. E na altura não estávamos a jogar nadinha, esse gol apareceu do nada mesmo. Sim. Mas pronto, é importante ressaltar deste episódio que eu criei regras que não cumpri. O Lamas percebeu mal as regras, mas cumpriu as regras que percebeu. O Pis percebeu bem as regras, mas em vez de fazer como o Lamas, não, resolveu inventar. Em vez de momentos, resolveu inventar temporadas. Períodos de tempo. Momentos, ao momento um bocado comprido. Já chamar momento a um jogo, como dizia há um bocado Lamas, já é rebuscado. Agora, o momento de transformar em períodos de 15 dias, 3 semanas. Foi quando bateste no fundo e deste a volta, Exatamente. Eu não sei o que é pior, é o gajo que inventa as regras e não as consegue cumprir, ou o gajo que percebe as regras bem e resolve fazer batota. Mas pronto. Mas então, vais dizer as regras do próximo episódio? Já agora o último antes da nova temporada? Não, podemos dizer, vamos falar dos jogadores, é uma avaliação. Vamos tentar que não seja tão exaustiva. Define. Aos jogadores. Define, dá lá. Mas depois se calhar acabar a dizer um bocadinho os retoques que nós faríamos no plantel. Acho que é isso. É óbvio que é especulativo, não, é óbvio que eu quero contratar um ponta de lança. Sabemos lançar dinheiro para um ponta de lança. Não é? Eu estou a ver o Prata com o seu caderno A4 a avaliar os 30 jogadores que constituíram o plantel esta época. Ainda vai avaliar o Sarabia, vê lá.
Olha, eu já avaliei os 3 avançados assim numa frase, portanto eu acho que vou ser mais sintético. Acho que vou ser mais por aí. Mas eu queria que concretizasses, mas não. Três destaques, 3 revelações, 3 flops e depois pronto. Queres já Eu adiantar não o que é que tu pensei achas? nisso. Hã? Eu não Não, pensei nisso. adianta, ó Prata, dá já um cheirinho e diz o que é que tu achas do avançado do Reading. Esse deves conhecer Não bem. faço ideia. Mas estamos Eu não sei interessados, se é... sabes isso? Sim, mas é Reading, não é Reading. Acho Não sei, como é The Reading, Pois, é isso. se fosse Reading eu só não meti o A. E estamos Eu a não tenho antecipar a- ao Vitória de Guimarães, que acho que já estava do Eu não no tenho a gajo. certeza, mas eu não tenho a certeza se é Reading, mas foi só para ser chato. Não, acho que eles dizem, mas o sem o A, pá, eu diria Reading, mas assim, ligo Reading. Não, mas eu não sei isso porque não pensei no assunto, mas pronto, fica surpresa. Ok. Olha, vamos fechar 1h30, já é muito. E tinha só uma nota de rodapé aqui mesmo final, que nós há dias falámos nos treinadores e na questão do Conceição, não é? De ter vindo depois de um temporal de tipos que passaram por aí que não deu em nada, e finalmente ele trouxe depois do ABB, depois do ABB, de Vítor Pereira, o título. E não é que esses tipos todos que passaram estão sempre a jogar uns contra os outros na Liga Europa? Primeiro o Lopetegui com Paulo Fonseca, agora Lopetegui com Nuno Espírito Santo, e ainda vamos ter uma final Lopetegui e Luís Castro. E esses todos estão nesse período. Pois, mas o Luís Castro... E o Fonseca também foi eliminado quase ontem, não é? Sim, pelo Lopetegui. É isso. Pelo Não, Lopetegui, os jogos têm sido foi na semana sempre passada. entre eles. Pois foi. Aqui a do Luís Castro é rebuscada Isso. porque não me parece que cheguem à final com os moços. É o sinal que se calhar eles não eram assim tão bons, não eram assim tão maus, não é? Mas a verdade é que eu acho que tiveram melhores condições com o Conceição para ter sucesso e não conseguiram. É isso, é um bocado. Pois. Nós andamos numa altura em que, ao contrário do que acontecia se calhar há 10 anos atrás, é complicado ganhar títulos no Porto. Tem a ver um bocado com o ambiente e não é para todos. É para o mais resiliente. É isso. Muito bem. Pronto. Fica até o próximo episódio para os jogadores. Despedimos-nos então. Tchau aí. É isso. Um abraço. E Madjer pode ter o gol no remate e... Gol toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.